Bom dia, jovens. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje nós estamos estudando da lição jovem a parte de segunda, que está falando sobre o convite. E Jesus está ilustrando ali a parábola da festa de casamento, a qual ele fez o convite e as pessoas recusaram. Isso representa quando o povo de Israel, que foi o povo escolhido de Deus, recusaram esse convite. Deus mandava os profetas para pregar ali para aquele povo e o povo matava os profetas. Agora, qual a aplicação que nós podemos tirar para a nossa vida dessa parte segunda que está falando sobre o convite? É que Deus ele oferece o convite a cada um de nós. Agora a pergunta é, será que nós seremos como aquele povo que recusou o convite de Deus ou nós iremos aceitar esse convite? O maior convite, o convite de amor, para que nós estejamos presentes na grande festa ali no céu, na festa de casamento, foi a cruz do Calvário, foi o sacrifício de Cristo por mim e por você. Foi o convite que foi colocado aí para que você ou pudesse recusar ou pudesse aceitar, porque Deus ele respeita a nossa liberdade de escolha. E para fechar a meditação dessa manhã, que a parte de segunda está falando sobre o convite, eu quero colocar aqui uma pequena história rapidamente, que foi um homem que ele cometeu vários crimes, e esse homem ele foi sentenciado à prisão, à morte. O preço que ele deveria pagar por todos os crimes que ele havia cometido foi a morte. Esse homem foi preso no dia seguinte, ele seria morto por enforcamento. E a população daquela cidade se compadeceu daquele homem e pediu para o governador para que ele desse mais uma oportunidade para aquele rapaz. Então o governador ele decidiu fazer uma estratégia. Ele se disfarçou de pastor, colocou uma gravata, colocou um terno, um sapato social e foi até aquele local onde aquele homem estava sido preso para ser sentenciado no dia seguinte pelos crimes que ele havia cometido. Então ele colocou uma Bíblia, pegou uma Bíblia, colocou o convite dentro daquela Bíblia e ele disse o seguinte: eu vou colocar um convite, uma carta de perdão aqui, que é um convite de perdão para aquele homem, e se ele aceitar ou recusar. Se ele aceitar, ele está livre, se recusar, não. Então ele foi até o local onde aquele homem estava preso e ele disse assim: eu tenho algo aqui muito interessante para você dentro desse livro. E aquele homem ele começou a se estressar, começou a expressar sua cólera, começou a jogar as coisas em direção ao governador que estava disfarçado de pastor, e para sua própria segurança o governador saiu daquele local. Então o carcereiro chegou minutos depois com aquele homem e disse o seguinte: ei, você fez a maior besteira da sua vida. Você, sabe aquele homem que estava aqui? Ele não era pastor coisa nenhuma, ele era o governador disfarçado de pastor. E sabe o que tinha dentro daquele livro? A sua carta de perdão, o seu convite de perdão. No dia seguinte, aquele homem, quando estava prestes a ser enforcado diante de uma enorme multidão, ele pediu oportunidade, um espaço de voz para falar antes de morrer. E deram a oportunidade para aquele homem. E ele disse o seguinte: eu quero dizer algo muito importante, principalmente aos jovens. Eu não estou aqui prestes a ser morto pelos pecados que eu cometi, mas eu estou prestes a ser morto pelo perdão, o convite de perdão que eu recusei. Queridos, hoje a parte de segunda ela está falando sobre convite. E o convite de perdão foi colocado ali na cruz do Calvário. A graça de Deus nos alcança todos os dias. Agora a pergunta é: você vai aceitar esse convite ou você vai recusar? Que Deus te abençoe.